Estamos tão habituados a ver o cavaleiro sozinho com sua armadura que às vezes esquecemos daquilo que está na origem de seu nome, o cavalo. Mais exatamente um cavalo de combate, e não um cavalo de tração que trabalha puxando o arado. Também não é um cavalo de corrida, muito menos puro sangue árabe. Trata-se de um cavalo vigoroso chamado destrier, um cavalo de batalha. Esse tipo de cavalo veio provavelmente da Ásia por volta do século VII. Sua utilização para o combate no tempo da cavalaria é novidade e única. E a introdução do destrier trouxe outras novidades. A primeira grande novidade são os estribos, que permitem segurar melhor o cavalo durante o combate. Aparece também a sela, que será cada vez mais refinada. O próprio cavalo é protegido por uma armadura que lhe cobre a cabeça. O cavaleiro também usa armadura e ainda tem uma espada e uma lança. Tudo isso, porém, o cavalo, a armadura, as armas. Custa caro. E isso explica as diferenças exteriores entre cavaleiros ricos e bem equipados que têm auxiliares e, portanto, enchem os olhos, e cavalos pobres que têm equipamentos mais modestos e não têm ajudantes. É a armadura que mais chama a atenção. Com a cota de malha sobre o peito, o elmo sobre o rosto, o cavaleiro parece um homem fora do comum. Sua principal atividade era o combate. No entanto, ao contrário do que geralmente se acreditava, não se trata, na maioria das vezes, de um combate individual um contra o outro, mas de um combate coletivo, de um grupo contra o outro grupo. Até mesmo nos torneios. Os combates eram limitados no tempo e no espaço. Por exemplo, eram realizados quase sempre na primavera. E havia dois tipos de jogo, a caça e a diversão. Na Idade Média, todos os países da Europa eram cristãos, e o chefe dos cristãos era o Papa, que morava em Roma. Mais ou menos a partir do século XI, os cristãos organizaram expedições em comum contra os muçulmanos, na Palestina, para reconquistar os lugares santos onde Cristo tinha morrido e ressuscitado. São as cruzadas. A igreja recolhia impostos importantes de todos os cristãos. Um bom cristão tinha que cumprir uma série de obrigações: rezar para Deus todos os dias, comungar, ou seja, receber o corpo de Cristo sob forma de hóstia uma vez por ano e, de um modo geral, não cometer faltas ou pecados. Acredita-se que as pessoas que morriam sem confessar ou que tinham cometido pecados muito graves, imperdoáveis, eram, na hora do juízo final, lançadas por Deus no inferno, onde seriam torturadas por Satanás e pelos demônios. A igreja fazia muitas exigências. Havia obrigação de ir à missa, pelo menos no domingo, e de respeitar o descanso desse mesmo dia. Aqueles que desobedeciam à igreja eram chamados de hereges, e foram os grandes adversários internos da cristandade na Idade Média. No século XIII, a igreja instituiu tribunais especiais para persegui-los e julgá-los. Foi o nascimento da Inquisição. Aqueles que eram condenados por esses tribunais eram entregues ao braço secular, isto é, à polícia do poder leigo que executava a sentença, ou a prisão perpétua, ou a morte na fogueira. A partir do século XII, foram atribuídos aos judeus crimes totalmente falsos, como profanar a hóstia ou matar crianças cristãs. Daí resultaram massacres coletivos, os pogroms, realizados principalmente por gente do povo. No final do século XI, o papado começou a pregar uma grande expedição cristã. Foi a primeira cruzada. Ela levou para a Palestina muitos cristãos, atraídos por dois motivos: o serviço da fé, mas também o desejo de pilhar e conquistar. As cruzadas custaram caro em meios e em homens, e provocaram nos muçulmanos fortes rancores, ainda existentes nos dias de hoje. Na Idade Média, as construções eram geralmente modestas ou muito simples. As casas dos camponeses, particularmente, eram muito pobres, às vezes miseráveis. Mesmo nas cidades, será preciso esperar um bom tempo para que surjam as construções de pedra durante muito tempo. Elas eram de madeira, o que explica os incêndios tão frequentes na Idade Média. Mas há duas edificações que se impuseram no nosso imaginário.
que fazem parte do grande símbolo da Idade Média: os castelos fortificados e as catedrais. De um lado, os castelos fortificados ressaltam o poder e o prestígio dos cavaleiros. De outro, a catedral prolonga o prestígio de Deus através do seu representante mais importante, o bispo. Quando se fazem castelos de areia na praia, geralmente são castelos fortificados com torres e muralhas de ameias, fossos, caminhos de forma de espiral que sobem ou descem escadas estreitas e escuras, cantinhos. Para o cavaleiro, ele tem duas funções, igualmente importantes. De um lado faz papel de defesa, logo tem uma função militar, é uma fortaleza, e de outro serve de moradia, é um castelo. Alguns castelos fortificados são os ancestrais das cidades, que também compreende todos os tipos de indivíduos e todas as idades de todas as profissões. Existiam tantos castelos porque durante toda a Idade Média, entre outras razões, a Europa passou por guerras e lutas muito sérias e numerosas. Por volta do século XI, a pedra substituiu a madeira, e isso muda o papel do castelo. Os castelos fortificados eram construídos de tal forma em lugares tão especiais que quase dissuadiam os inimigos de atacá-los. Na Idade Média, as pessoas se esforçavam para viver de forma higiênica e, portanto, havia latrinas de verdade nos castelos fortificados. As catedrais são imensas, mas, acima de tudo, são altas para impressionar aquele que as vê e as visita e fazer com que sinta uma coisa muito importante. A altura no lugar reflete a altura de Deus no céu. As catedrais estão quase sempre situadas nas cidades, que concorrem entre si para ver qual delas terá a maior, a mais alta e a mais bela catedral. Nas catedrais, as pessoas se reuniam ali para rezar, celebrar a missa, participar dos ofícios e das cerimônias religiosas. Na catedral, que é a casa do bispo representante de Deus, há sempre dignatários religiosos que chamamos de cônegos. Próximo à entrada, temos geralmente um batistério, ou seja, uma bacia de pedra situada num pequeno espaço à parte. Era preenchida com água benta no momento do batismo. Aqueles que trabalhavam nas catedrais eram pagos: arquitetos, pedreiros, artesãos e todos os tipos. Esses canteiros de obra duravam muito tempo. Uma catedral custava muito caro e sua construção podia se estender por muito tempo. Os vitrais ornamentaram principalmente as catedrais góticas. Naquela época, para fabricar janelas, usavam-se pedaços de vidros coloridos reunidos com ferro. No sistema feudal, os senhores tinham quase todos os poderes, mas acima deles haviam pessoas ainda mais poderosas. Essas pessoas eram os reis. As origens da realeza na Europa remontam aos séculos V e VI. Assim, os francos tiveram reis, do qual o mais famoso é o Clovis. Os godos também tiveram, e o mais famoso deles é o Teodorico, estabelecendo em Ravenna, na Itália. Os reis distinguiam dos senhores pelos objetos reais, geralmente um trono, uma coroa, um bastão chamado cetro, e em alguns casos a mão de justiça, mão aberta fixada a um bastão. Os reis eram comandantes do exército. Na maioria das vezes, o exército real era reorganizado para cada guerra, na primavera. Esse exército era formado de um lado por soldados dependentes do rei e saídos do seu território, e de outro por mercenários, isto é, soldados estrangeiros aos quais os reis pagavam um soldo. Em certos países, os reis tinham a tendência de ficar o maior tempo possível numa cidade, que era então considerada como a cabeça do reino, ou seja, a capital. Na França, Clovis fez Paris sua capital.
Era nos monastérios e nas igrejas que havia o ensino e a possibilidade de se realizar obras de arte. Por causa disso, nos monastérios até o século XIII havia uma sala especial chamada Scriptorium, onde os monges redigiam livros de devoção que eles mesmos ilustravam ou mandavam ilustrar por desenhistas. Os monges também copiavam os manuscritos da antiguidade. Tinham, portanto, uma função de copistas e divulgadores. Foi nas igrejas onde se desenvolveram, além da arquitetura, as duas grandes artes dessa época, que eram a escultura e a música, sem falar dos afrescos. A Idade Média foi um grande período musical que criou e desenvolveu instrumentos como o alaúde e o órgão. Mas o principal instrumento musical na Idade Média era a voz humana. A literatura estava em alta na Idade Média. Considera-se que o maior escritor e poeta da Idade Média foi o italiano Dante, que no começo do século XIV escreveu uma imensa epopeia em versos, a Divina Comédia. Ela narra a viagem do poeta italiano guiado por outro grande poeta da antiguidade romana, Virgílio, através do além, inferno, purgatório e paraíso, onde a amante já morta, Beatriz, toma o lugar de Virgílio como guia. Não exatamente como hoje, mas o ensino que iria se chamar primário e secundário desenvolveu-se a partir do século XII nas cidades. Nas escolas, as crianças aprendiam principalmente a ler, e o livro que usavam para isso era o Saltério, isto é, o livro bíblico dos Salmos ou Orações, que faz parte do Antigo Testamento. Elas também aprendiam a fazer cálculos. É importante saber que no século XII os europeus assimilaram dos árabes o número 0, originário da Índia, o que mudou e facilitou muito o cálculo. Ainda no século XII, desenvolveu-se aquilo que chamamos hoje em dia de ensino superior. Cada universidade era particularmente famosa em um ou outro campo de ensino. Assim, a maior universidade de direito era a Bolonha, na Itália. Na França, a mais conhecida era a de Orleans. A maior no ensino de teologia era Paris e a faculdade de medicina mais importante ficava em Montpellier. Homens e mulheres gostavam muito de festas. A Idade Média viu o nascimento de uma festa camponesa que teve em seguida um grande sucesso, apesar de mais ou menos combatida pela Igreja, o Carnaval. Na Idade Média, há primeiramente uma grande separação entre dois tipos de homem. De um lado, aqueles que dedicaram sua vida a Deus e à religião e que são chamados de clérigos. De outros, homens que têm uma família e uma profissão, são mais independentes em relação à igreja, são os leigos. Os clérigos estavam divididos em dois grupos. De um lado, há os clérigos que estão em contato com os fiéis, tendo à frente os padres. Eles constituem aquilo que chamamos de clero secular, pois vivem no século, isso é, no mundo. Do outro lado, temos o clero que é solitário e que vive isolado do mundo, mesmo que tenha mais contatos com o mundo do que podemos imaginar. São os monges, os regulares, aqueles que vivem sozinhos. Existiam três tipos de leigos: os senhores ou nobres, os camponeses ou servos, os habitantes das cidades ou os citadinos. Primeiro, aqueles que ocupam a posição mais elevada, e dos que já falamos, os cavaleiros. Abaixo dos senhores, temos todo o povo dos não-nobres, geralmente camponeses. Até o século XII, os camponeses não eram verdadeiramente livres, eram chamados de servos, uma palavra que vem do latim servus, escravo. Havia feiras por toda a Europa, nos séculos XII e XIII. As mais frequentadas e as mais famosas eram da região de Champagne, na França, onde se sucediam e proliferavam durante o ano todo. Na Idade Média havia, às vezes no mesmo país, moedas diferentes e por isso uma das atividades dessas feiras era o câmbio, feito por pessoas especializadas e muito hábeis nesse comércio de dinheiro.
As cidades da Idade Média eram também habitadas por inúmeros povos, e essa pobreza é certamente um dos pontos negros daquilo que chamamos de Idade Média Má. Foi principalmente no setor de alimentação, para dar uma resposta à fome, que a Idade Média se esforçou para desenvolver a caridade. Certas ordens religiosas construíram os primeiros hospitais, que eram chamados Casas de Deus. Ainda subsistem em 2 cidades, em Beaune, na Borgonha, e em Siena, na Itália. No século XIV, houve uma doença muito disseminada e muito temida, a lepra. Como se pensava que a lepra era contagiosa, os leprosos que andavam pelas ruas deviam sacudir uma espécie de sineta, a matraca. Uma doença terrível, extremamente contagiosa, propagou-se em seguida, a peste negra. A primeira grande epidemia, em 1348 a 1349, surpreendeu os cristãos. Ela provocou o desaparecimento de famílias e de conventos inteiros.